Fala, galera, bom dia. Última semaninha de aula, né? Só hoje e amanhã. Vamos que vamos. Vou fechar aí com alguns exercícios. Hoje e amanhã, para nós passarmos bem aí a nossa última semaninha. Conseguiram fazer, todos vocês aí que fizeram os simulados, fizeram as provas. Esperar entrar mais gente aí, ver se vai entrar mais gente, né? Para nós darmos início. Vamos lá, gente. Pelo vídeo vai entrar muita gente não. Botem os nomes aí. Uma semaninha de aula. Deixa eu compartilhar aqui a tela onde eu estava. Separei algumas questões aí para nós fazermos de Enem e UERJ. Separei aqui de variedade linguísticas, que é bem recorrente que cai. E amanhã a gente vê um lance de literatura, mas está entrando pouca gente. Vamos ver aqui, vamos admitir o João Marcelo. Umas questões anteriores aí, para nós só fazermos hoje para matarmos essa semana aí. Vamos lá então, pessoal. Nós já vimos em sala de aula direto isso, revisei com vocês variedades ou variações linguísticas, beleza? O nosso idioma, né, não é homogêneo, ele é heterogêneo, é isso que o torna, né, cada vez mais rico, certo? Não só no nosso idioma, todos os idiomas vão sofrer, né, vão admitir, né, cara, variações, né, ou variedades ou mudanças linguisticamente falando. Show de bola sobre pena, a meu ver, de enriquecer o nosso léxico, não empobrecê-lo. Perfeito? Então, todas as línguas, não só a língua portuguesa, todas as línguas vão sofrer esse processo de mudança, né, cara? Vão se adaptar, na verdade, vão admitir, né, as variedades ou variações linguísticas. Tranquilo? O espanhol falado, né, na grande cidade não é o mesmo falado no interior. Assim acontece com o nosso português, né, o inglês também. Então, tem essa mudança com certeza. Beleza? Então, quando eu falo em variedades ou variações linguísticas, eu falo nessas mudanças que ocorrem na língua. Tá? Quando eu falar em variação diacrônica com vocês, é só, né, ficarem espertos, né, que diacrônica remete a cronos, é tempo, variação temporal, variação histórica. A língua sofrendo essa mudança através, né, historicamente falando, através dos tempos. Isso é bem, né, também latente para nós. O nosso idioma vai sofrendo essa mudança, né? Nós incorporamos gírias novas, né? Incorporamos palavras novas, criamos, né, novas palavras, os famosos neologismos. Então, assim, enquanto nós falantes estivermos vivos, né, a língua vai estar sempre sofrendo esse processo de mudança, principalmente histórica. Ao passar dos anos, né, a língua vai sempre tendo algumas alterações. Show? Muitas coisas que são registradas hoje pelo gramático, que nós falantes começamos a falar, né, nem pensávamos que seria um dia, né, integrado isso na gramática e registrado, certo? Mas enquanto nós falantes, né, de uma língua estivermos vivos, né, ela vai estar sempre em constante processo de mudança. Não é à toa que, né, eram 8 países que falavam o nosso idioma, hoje são 10, beleza? Então, enquanto a língua estiver viva, ela vai estar sempre, né, através dos seus falantes, sofrendo essas mudanças. E quem realmente faz, né, acrescenta essas modificações, né, essas modificações, somos nós falantes. Beleza? Então, quando eu falar em variação diacrônica, eu estou falando em variação histórica. A língua vai sempre, né, evoluir historicamente falando. Vai sempre sofrer essa mudança, né, esse processo de mutação, esse processo mutatório em relação à história, ao tempo, ao passar dos tempos. Tem vossa mercê, vós mercê, você, né, muitas coisas que foram incorporadas, né, o famoso presidenta, né, para tentar desmistificar, né, esse machismo da língua, nós acrescentamos, registramos o presidenta, né, certo? Mas alguns tradicionalistas, né, não conseguiram admitir, né, mas nossa grande referência em língua portuguesa no Brasil, que é o Bechara, acabou registrando e assim por diante. Então, quando eu falo em variação diacrônica, eu falo em variação histórica. Então, a língua sofrendo esse processo de mudança através dos tempos. Show? Quando eu falo em variação diatópica, né, eu falo em variação regional, né, tem a ver com lugar. Então, isso aqui fica muito latente para nós também.
né? São 10 países hoje que falam português, né? Moçambique, Guiné-Bissau, também Príncipe, Portugal, né? Angola, tem outros mais, não consigo me lembrar, né, dos 10 países que falam português, até porque recentemente eram 8, hoje já são 10. É a quinta língua, né? O quinto idioma mais falado no mundo. E com certeza, né, a maneira de falar não vai ser igual, né, nos 8 países. Cada país vai trazer a sua peculiaridade, principalmente em relação à fala. Muitas coisas, né, que significam uma coisa. Portugal significa outra para nós aqui, certo? Então, outra coisa importante, quando eu falo realmente variação histórica, eu falo português arcaico. Muitas coisas que são, né, o nosso português, diversas línguas, né, são línguas latinas, são oriundas do latim. Então, essa mudança histórica e muitos resquícios que nós usamos, né, explicações que hoje utilizamos no nosso idioma são resquícios históricos, né, do latim. Muitas explicações mesmo que eu dou em sala de aula, às vezes, quando eu ensino língua portuguesa, eu volto ao latim. Foi até legal que um aluno agora do segundo ano perguntou em relação, né, a algumas línguas estão sendo revividas, né, vamos dizer assim, né, algumas línguas estão tentando tem até um estudioso aqui, um linguista, né, estudioso, que está tentando reviver algumas línguas, né, cara? E quando eu falo em reviver uma língua, é só, né, os falantes passarem a utilizar, voltarem a utilizar. Uma língua morta é aquela língua que morreu através dos seus falantes. Então, quanto uma língua cai em desuso, né, não tem como, né, ela sofrer esse processo de mudança, né, esse processo de avanço histórico mesmo. Então, assim, por isso que nós falamos que é língua morta. O latim é uma língua morta, né, que deu origem a diversas outras línguas latinas. Né? Mas, hoje, tem um linguista aí, né, que está tentando reviver, né, alguns idiomas. Seria até interessante, né, cara, quando nós passamos a falar língua portuguesa, porque com a chegada dos portugueses aqui, mas nós falávamos, né, o ideal era que nós falássemos o tupi. Né? A intenção dos portugueses ao chegar aqui foi até entenderem, criar uma gramática do tupi para poder melhorar, né, o diálogo entre os interlocutores, né, entre eles, né, até porque a intenção dos portugueses era catequizar, né, era tentar salvar o aborígene, convencer, né, o índio da religião católica. Empregar aqui, né, propagar a religião católica é importante. Só há um diálogo, né, só há comunicação entre os interlocutores se ambos, né, dominassem, né, o mesmo código, né, a mesma linguagem. Não era isso que acontecia. Então, por isso que, né, ou você ensinou português ao indígena, né, ou os portugueses tentaram compreender a língua tupi. Perfeito? Então, quando eu falo em língua morta, é a língua que, né, ela caiu em desuso porque os falantes, né, deixaram, né, de usá-la e deixaram de fazê-la com que ela sofresse esse processo de mudança e, né, continuasse a se propagar mundo afora. Show de bola? Então, variação diatópica, né, isso fica latente, né, nem precisamos falar dos 10 países que falam português. Aqui mesmo no nosso Brasil, isso fica bem latente para nós. Então, cada região, né, cada lugar vai dominar o seu sotaque, né? Isso é a identidade cultural daquele lugar. Isso é legal, é rico, é bonito, faz com que a língua seja cada vez mais rica, torne-se cada vez mais rica. Então, cada lugar, cada representante de um estado, ou representante daquela comunidade, né, daquele local, vai trazer a sua peculiaridade, aquele sotaque, que vai tornar a língua cada vez mais bonita, cada vez mais rica. Tá? É importante que nós respeitemos. Quando eu falo com vocês, né, quando nós falamos aqui de variedade e variações linguísticas, né, nós metemos este conteúdo da sociolinguística, que é a língua estudada no âmbito social. Certo? Então, para a sociolinguística não existe, né, não existe o mais correto, certo? É claro que, né, existe, né, a sociedade vai cobrar de nós a utilização da linguagem padrão, a linguagem, né, exemplar, a linguagem prestigiosa, aquela que vai gozar de prestígio no ser da sociedade, que é o português, né, padrão, certo? Mas é importante que nós valorizemos também as variedades linguísticas, até porque, né, nós temos que ser poliglotas e competentes linguisticamente falando. É importante que nós saibamos, né, nos colocar e usar a linguagem, principalmente de acordo com a situação em que nós estivermos inseridos e também, né, de acordo com o nosso interlocutor. É importante que nós adequemos a linguagem àquele contexto, àquela situação comunicativa e também, né, ao nosso interlocutor. Até porque depende muito, né, se eu tiver um grau de intimidade com ele, né, se o contexto vai ser ou não relaxado, que vai me propiciar, né, usar o português mais relaxado, mais coloquial, mais informal ou não. Isso tem a ver também com o nosso, principalmente com o nosso interlocutor. Eu mesmo, Fabiano, né, cara, eu mudo, né, e adequo a minha linguagem principalmente ao meu interlocutor. Então, quando eu estou, né, dirigindo, alguém me liga, né, se for um coordenador ou se for, por exemplo, né, um orientador de um mestrado, né, de uma pós, né, que queira falar comigo, eu vou
né, adequar a linguagem a ele, né, tentar usar aquela linguagem informal padrão, porque eu estou falando com um cara, né, que vai exigir aquilo de mim. Mas claro que quando liga minha mãe, ou minha esposa, ou meu pai, né, eu posso, né, usar, né, e vou usar uma linguagem mais relaxada, mais adequada ao meu interlocutor, até porque eu tenho um grau de intimidade maior com ele. E aquele contexto vai me propiciar, né, vai me deixar à vontade para usar um português mais coloquial, mais informal. Tranquilo? Então, quando eu falar em coloquialidade, né, e informalidade, é usar o português mais, né, adequado àquele contexto mais relaxado, que não vai nos exigir, né, um português padrão. Show? Tranquilo? Então, variação diatópica, né, não preciso me estender muito aqui, fica claro no nosso idioma, né, principalmente no Brasil, né, que cada região vai trazer, né, o seu sotaque de lá, né, a identidade cultural daquele local. Tem o nordestinês, tem o mineirês, tem o carioquês, então cada falante vai trazer as suas peculiaridades do idioma, né, da sua língua. Perfeito? Lembrando que o português tornou-se único, né, com a escrita, com a nova ortografia. Hoje, né, se nós pedíssemos uma redação de cada representante, né, de um representante dos 10 países que falam português, a escrita seria única. Né? Não teríamos trabalho algum para corrigir as redações. Show, mais claro, né? Se eu trouxesse aqui, né? Se o Geração 2000 chegasse aqui um professor de Moçambique, né? Quisesse dar aula de português para vocês, né? Com certeza seria uma dificuldade ali. Não indo muito longe, né? Aconteceu comigo no colégio onde eu dou aula aqui. A professora de Química, né, veio do Ceará. Ela é recém-chegada do Ceará, veio morar no Rio. Acho que ela casou com o carioca e veio para cá. E ela é recém-chegada de lá, então está sofrendo um pouquinho, né? Por conta dos sotaques, né, cara? Dessa diferença em relação ao sotaque mesmo, certo? Então ela está tendo que explicar alguma coisa. Isso é legal, isso é gostoso. Faz com que até tenha maior interação, né, nas suas aulas, mesmo, né, de forma remota. Certo? Está tendo uma interação legal. Eu consigo trabalhar bem, né, este conteúdo que é bem recorrente no Enem e até apontá-la como exemplo. Perfeito? É porque ela vai trazer, vai deixar bem claro para nós essa variação, né, regional, variação diacrônica, variação diatópica. Diacrônica é cronos, tempo, tá? Variação diatópica tem a ver com região, com lugar. Tranquilo, amores? Então, tá sofrendo um pouquinho com esse, né, com esse lance do idioma, mas é legal, né? Porque é um idioma gostoso de escutar. O nosso carioca, o carioquês, foi eleito recentemente o mais, né, charmoso, o mais bonito entre eles. Mas tinha até uma premissa, né, anteriormente, que dizia que alegava que o sotaque mais, né, correto, tido como mais correto, né, era o sotaque do sul, né, ou do norte, que era tu vais, né, o emprego do pronome corretamente, mas não tem esse negócio não. Para sociolinguista não existe o mais correto. Existe sim um uso padrão, aquela linguagem, né, que vai ser exigida pela sociedade, né, principalmente quando nós, né, exercermos um posto, né, de prestígio social, quando vocês, né, tornarem-se médicos, advogados, né, quando vocês exercerem um cargo, né, prestigioso, né, socialmente falando, tá? Aquele cargo, né, aquele local, aquele contexto em que vocês estiverem inseridos vai exigir de vocês uma linguagem padrão. E é importante que vocês adequem essa linguagem ao seu chefe, né, a pessoa, ao interlocutor com quem vocês estejam falando. Show? Variação diafásica, né? Então foi diacrônica, que tem a ver com tempo, né? Variação histórica, né? Certo? Variação diatópica, né? Tem a ver com tópico, região, lugar, certo? E variação diafásica, que eu acabei de falar com vocês, é que eu mais gosto, né? Por quê? Variação diafásica tem a ver com fase, situação, contexto. É importante que nós sejamos poliglotas no nosso próprio idioma, frase, né, do nosso grande Said Ali, perfeito, que nos dizia já, né, que é importante que nós sejamos poliglotas no nosso próprio idioma. O que é isso? É nós sabermos usar, né, empregar cada linguagem de acordo com a situação, com o contexto em que nós estivermos inseridos. Até porque, se nós não soubermos empregá-la corretamente, de acordo com o contexto que nós estivermos inseridos, nós não vamos, né, ser entendidos, não vamos ser competentes linguisticamente falando. E aqui não cansei de falar com vocês, né, e dar esse exemplo, né, do nosso grande, né, Rocha Lima, né, no estacionamento da UERJ, quando foi assaltado, em vez de gritar, né, pega o ladrão, pega os assaltantes, o cara gritou pegue-nos, né? Ele foi totalmente incompetente linguisticamente naquele contexto, perfeito? A mesma coisa, eu associo muito, né, a linguagem com a vestimenta, com a roupagem, né? Recentemente fui fazer uma entrevista de emprego no centro da cidade, para um colégio, porque eu não quis trabalhar lá porque ficava muito longe para mim, né? Então, na entrevista, né, um rapaz, né, compareceu a ela, né, de bermuda, né, com a vestimenta inadequada àquele contexto. Mesma coisa o idioma, uma coisa a linguagem. Lembrando que nós somos sempre vistos, né, e descritos, na verdade, né, sempre a pessoa fazer aquela descrição de nós, principalmente pela roupa,
como nós nos vestimos, né? E como nós falamos. Perfeito? Então, a língua e a roupa, eu estou sempre associando as duas porque tem tudo a ver, certo? Então, é importante que nós adequemos tanto a roupa, quanto a vestimenta, quanto, né, a nossa fala, né, de acordo com a situação em que nós estivermos inseridos. Perfeito? É claro que eu não vou, né, a um churrasco de família, né? Ou, de repente, assistir a um jogo. Agora não podemos mais assistir aos jogos, né, nos estádios, mas, né, quando nós íamos aos estádios assistir aos jogos, né, nós íamos sempre de adequado, com a bermudinha, com um tênisinho, né? Camisa de time, uma vestimenta adequada àquele contexto. Mas claro que eu não posso nunca ir assim, né? A uma entrevista de emprego. E o rapaz estava quase assim, né? Com uma blusinha bem relaxada, uma bermuda, né? E de tênis, certo? Totalmente inadequado àquela situação. Ele foi, né? Com certeza, foi chamado a atenção e se retirou, né? Do processo seletivo. Ele foi, né? Excluído daquele processo seletivo, né? Pô, com certeza, o cara tem que ter essa noção de adequar a linguagem e a vestimenta a cada situação comunicativa. Eu não vou nunca, né? A uma entrevista de emprego de bermuda, né? De tênis, né? Eu vou sempre adequado àquela situação. E também não vou nunca, né? Assistir a um jogo, a um churrasco de terno e gravata. Eu vou passar um estranhamento, né? Eu vou ser meio que excluído daquela situação. A mesma coisa é a nossa linguagem. Show de bola? Tranquilo? Então, se aquele contexto for informal, né, e eu for formal, eu não vou estar adequado a ele. Eu vou estar, né? Vou ser excluído. Show? As duas premissas são verdadeiras, tá? Se eu tiver no contexto informal usar o português formal, vou ser excluído. Se eu tiver no contexto formal e usar um português relaxado, também vou estar excluído. Perfeito? É importante que nós sempre nos adequemos a isso. Show? E variação de, né, variedade ou variação de extrato tem a ver com extrato social. Né? A língua sofrendo grandes influências em relação, né, a sócio, né, econômico, né, e cultural, certo? Até porque vai ter diferença em relação a sexo, né? Vai sofrer essa mudança em relação a sexo. A mulher não fala igual a nós homens, a mulher vai usar mais diminutivos, né? Então não estou aqui botando diferença de gênero não, tá? Mas a mulher ela fala realmente, ela tem um falar diferente de nós homens, né? A idade também vai pesar, né? Então a língua vai sofrer essa alteração em relação à idade, né? A pessoa que vai adquirir maior número de vocabulário, ela vai usar a língua, né, de maneira diferente da pessoa com menos idade. Perfeito? Tranquilo? E quando eu só voltar um pouquinho aqui, quando eu falo de variação, né, diafásica, né, eu boto a situação, é importante que o professor em sala de aula também, né, deixe isso bem claro para o aluno. Até porque o aluno, quando chega à sala de aula, ele pode vir, né, de uma família abastada, uma família com dinheiro, né, com a situação financeira um pouco maior, e os pais, né, cara, as pessoas com quem eles aprendem o idioma, né, porque é língua materna, né? Eu aprendo com a minha mãe, eu aprendo com as pessoas que estão em nossa volta. Aprendemos o nosso idioma com as pessoas que estão em nossa volta. Então, antes de chegar ao colégio, né, nós vamos aprender com elas e vamos levar o português, né, dependendo das pessoas que falam, que vão usá-la comigo. Então, se os meus pais tiverem a chance de ir ao colégio, né, adquirir essa cultura, né, e usam bem o português formal, né, e eu vou aprender através dos exemplos, né, eu vou chegar à sala de aula usando o português, né, tido como correto, porque meus pais eles vão, em algum momento, usar aquele idioma, aquela forma mais formal, mais padrão, e eu vou aprender através dos exemplos. Mesma coisa que chegar um rapaz, um garoto, né, no 6º ano, e nasceu, né, em comunidade carente, né, e os pais não tiveram a chance de estudar, ele vai, né, levar para a sala de aula português, né, tido como incorreto, aquele português, né, e que a sociedade vai julgar, né, infelizmente, vai ter esse preconceito. Ainda existe, né, há realmente preconceito linguístico muitas vezes no dia a dia, certo? É importante que o professor saiba lidar com isso e mostrar também, né, que é importante que ele não esqueça, porque aquela gíria usada por ele, aquele português que vai trazer para a sala de aula, ele vai continuar usando. Ele vai usar naquela comunidade onde ele está inserido. Mas ele, né, para que ele consiga ascensão social, certo? Ele vai ter que aprender. Né? É por isso que eles estão na sala de aula. Eles vão ao colégio para quê? Para buscar, né, aprender esse português padrão que vai fazê-lo, né, ascender socialmente. Tranquilo? Show? E a variação diastrática, tem a ver, né, com idade, tem a ver com sexo, tem a ver com grupos sociais, certo? Então, né, cada grupo vai ter aquela identidade também, né? Eu não posso nunca entrar naquele grupo se eu não souber, né? Se eu não conhecer a linguagem usada por eles. Eu não posso nunca, né? Como é que se diz? Entrar numa conversa, né, com somente militares, se eu não conhecer os jargões. Eles vão usar muitos jargões, né, que não vão ser entendidos por mim. Né? Então, se você não serviu o quartel ou não conhece os jargões usados por eles, até porque eles vão criar jargões novos, né? Eu converso muito com alunos que são militares, né? Já trabalham nas Forças Armadas e querem fazer concursos militares ou concursos, né,
para PMs, tem vários fuzileiros navais e aprendizes marinheiros que fazem, se preparam comigo para fazer PEMERG, para fazer, né, Polícia Civil. Alguns passaram nesses concursos, fizeram faculdade e querem agora ingressar na Polícia Civil do Rio de Janeiro, e eles, né, usam os jargões que muitas vezes eu desconheço, porque, né, a língua vai sofrendo essa mudança, historicamente falando, eles vão também criando jargões novos, né? Vão mudando jargões que eu conhecia lá atrás, quando eu servi o quartel, que hoje eu não conheço mais. Show? Então, quando eu falo em variação de prática, eu vou agrupar aí também, né, os grupos sociais específicos. Então, eu não posso nunca entrar naquele grupo, né, naquela comunidade fechada, se eu não dominar, né, os jargões deles. Eu não posso, né, entrar nunca, né, no meio jurídico se eu não conhecer os jargões. Então, cada grupo vai ter os seus jargões específicos. Os médicos têm os jargões específicos daquela área, os advogados e assim por diante. Perfeito? Então, né, falei aqui da variação diacrônica, variação histórica, né, a variação diacrônica cronos histórica, certo? A variação, né, a mudança que vai acontecer na língua através dos tempos. Show de bola? Variação diatópica, né, fica claro para nós a diferença, né, de cada lugar que fala o idioma. Não indo muito longe, né? Tem algumas diferenças bem um pouquinho mais imperceptíveis, né? Mas que há diferenças que acontecem aqui, né? Eu fiz pós em São Gonçalo e algumas formas de falar o idioma eram um pouquinho diferentes para cá, certo? Então tinha essa mudança, ó, Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então há essa mudança. Petrópolis, embora Petrópolis tenha uma linguagem um pouquinho diferente, então há essa mudança não indo muito longe, não saindo do estado. Perfeito? Tranquilo? Então aqui, ó, vamos lá, questão 1. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados à necessidade de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, né, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo, né, decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, né, com o que se torna uma ponderável força contrária à variação. Então, aqui, né, o Celso Cunha, gramático, já foi embora, já faleceu há muito tempo, né, que deu aula aí nas principais faculdades do Rio de Janeiro, certo? Ó, ele, né, colocou esse texto, foi retirado da sua gramática, nova gramática de português contemporâneo, foi adaptado para cá. Então perguntou o seguinte: ele quer o quê? Que nós façamos um resumo do que o texto disse para nós. Então, a partir da leitura do texto, podemos inferir que uma língua é o quê? Ó, língua é um conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. A resposta é essa. Certo? A língua é um conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma vai ter, né, vai alcançar maior valor, né, social, né, e prestígio, né, e passa a ser considerada exemplar. Isso foi dito aqui no texto por nós, certo? Ó, e vão haver, né, vão aparecer, né, variedades linguísticas, certo? Que vão estar ligadas, né, fortemente ligadas à estrutura social, ao sistema de valores de sociedade, certo? Mas que é uma linguagem padrão, uma língua padrão, né, que embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa. Então, letra A de cara a nossa resposta. Professor, por que não poderia ser as outras aí, ó, B, C, D, né? Isso porque a B, ó, fala que língua é um sistema que não admite nenhum tipo de variação linguística. Pô, e admite. Fica claro para nós, né, não só em nossa língua portuguesa, mas como nas outras línguas, elas vão admitir, né, outras variações. Perfeito? Sob pena de empobrecimento do léxico? Não, nunca vai, né, nunca, né, o nosso léxico, né, o nosso vocabulário, a nossa palavra vai ficar empobrecida, né, por conta das variações linguísticas. Perfeito? Ele fala na C que a modalidade oral alcança maior prestígio social, pois é o resultado das adaptações linguísticas produzidas pelo falar. Claro que não. A modalidade oral, não. A fala é muito espontânea. Não dá tempo realmente de nós, né, fazermos as adaptações, né, para produzida pelo falante. Nós produzimos a modalidade oral. Ela é muito espontânea e fica muito difícil de nós nos policiarmos para não cometermos erros. Vê que aqui a todo momento eu tento adequar a linguagem à forma padrão para que vocês entendam, né, e não errem, aprendam português formal também através dos exemplos. Até porque eu costumo falar muito isso, né, que não somente eu dou aula de português. Todos que entram com vocês em sala de aula, seja de forma presencial ou remota, né, todos, né, dominam e falam com vocês, usam, né, cara, o mesmo idioma. Então é importante que todos que entrem em sala de aula, né, usem português padrão, naquele contexto ali, né, que vai exigir isso deles, para que vocês aprendam também através dos exemplos. A melhor maneira de aprender o idioma, né, cara, é através dos exemplos. Claro que em sala de aula eu vou ter que ensinar, né, as normas, né, que a gramática vai exigir de nós, mas é importante também que vocês aprendam, né, através dos exemplos da fala.
Então, por isso que todos ensinam português, não somente eu, tá? Então, aqui, ó, tá errado, né, cara? A modalidade oral não alcança maior prestígio social, pois não vai ser o resultado das adaptações. O resultado das adaptações linguísticas são feitas principalmente na modalidade escrita. É ela que vai alcançar maior prestígio social, porque, né, vai ser resultado de adaptações linguísticas. Perfeito? Não é à toa que, né, a língua, né, escrita, a linguagem, a modalidade escrita, ela é única, certo? Então, se cada um representante de cada lugar escrevesse uma redação, né, não teria alteração, mudança alguma, certo? Não é à toa que eu corrijo redações de outros estados e assim por diante, tá? Letra D, língua padrão deve ser preservada na modalidade oral e escrita, pois toda modificação é prejudicial ao sistema língua. Claro que não, a modificação faz parte desse processo. Enquanto a língua estiver viva, né, vai sempre, né, acontecer, vão sempre aparecer para nós, né, mudanças, né, em relação à modalidade oral e escrita. Perfeito? Questão 2, amores, ó. A questão 2, cara, foi uma questão do Enem. Deixa eu ampliar isso aqui, cara. Estou fazendo aqui, deixa eu... Então, aqui, ó, a questão do Enem, né, cara? 2013, vai trabalhar a música, né, a letra da música do Gabriel Pensador. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí, você tem muito protesto para fazer. E muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí, que te botaram numa cruz, só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tem que sofrer. Certo? Então, aqui, ó, essa questão trouxe um pouquinho, né, na época de conflito em relação à resposta. Mas depois nós entendemos qual seria realmente o gabarito, certo? Ó. A letra A está excluída, não tá? Porque as escolhas linguísticas, né, feitas pelo autor conferem ao texto que caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet. Repara que aqui, ó, não, né, não usamos linguagem própria da internet, não houve internetês ali, certo? Então a letra A está excluída. Show? Cunho apelativo, né? Tem cunho apelativo realmente, mas não tem, né, predominância de imagens metafóricas, certo? Ó, show? Tem sim um cunho apelativo, né? Mas não tem, né? Não predomina ali linguagem, né? Uma imagem metafórica, show? Tom de diálogo, né? Pela ocorrência de gírias. Tem um tom dialogado, né? Tem um diálogo realmente, mas não tem ali a ocorrência de gírias, certo? Ó, repare que ali houve, né, uma linguagem coloquial, uma linguagem relaxada. Você vê que tem redução, ó. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Tem sim uma linguagem mais, né, coloquial, uma linguagem mais informal, né? Há uma espontaneidade, né, pelo uso da linguagem mais relaxada, mais coloquial, ó. Virar a cara para não ver. Redução, né? Redução é importante que vocês, quando nós estejamos, né, estivermos escrevendo um texto, né, padrão, né, uma redação do Enem, por exemplo, é importante que nós evitemos sempre a redução. Então é para o, né, para a, certo? Virar a cara para não ver, né? Para o céu. Show de bola? Isso aqui, esse pro e esse pra, com certeza são resquícios, né? Que vão ajudar bastante a matar essa questão, porque é o uso, né, da linguagem coloquial, relaxada e da espontaneidade. Show de bola? Beleza? Então a letra D é a nossa resposta da questão aí, galera. Olha aí, ó, questãozinha boa, ó. Antigamente, nem só, de nosso grande Carlos Drummond de Andrade, poesia e prosa. Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais, e se um se esquecia de arear os dentes, né, escovar os dentes antes de cair nos braços do Morfeu, seria dormir, né, cara? Era capaz de entrar no couro. Algumas expressões aí arcaicas, né, ficam fáceis para nós, né, nós entendermos porque, pelo contexto, fica bem fácil. Não é isso, ó. Arear os dentes, escovar os dentes antes de cair nos braços do Morfeu é dormir. Era capaz de entrar no couro, levar uma surra, certo? Se não escovassem os dentes. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir nem mugir, sem reclamar, sem resmungar. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de dedicar, né, nem de zombar os mais velhos, pois levava tunda, uma surra. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava, né, mangando na rua, né, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo liró, né, ao copo d'água. Copo d'água, a expressão que indicava anteriormente, né, historicamente falando lá atrás, né, era aquele café da tarde, né, com os amigos. Se bem que no convescote apenas lambiscasse, para evitar flatos. Os bilontras que eram, né, um precipício jogando com um pau de dois bicos, pelo que carecia muita cautela
e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete, depois de fintar e engambelar os coiós. E antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abriu o arco, metia o pé, abriu o arco e meteu o pé. Então aqui, vamos ver aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o texto, né, o Fiorin, José Luiz Fiorin, é recorrente, cai muito para nós, né, que se nós formados em letras, em questões, né, de pós-graduação, né, mestrado e assim por diante, questões do Fiorin. Então ele botou aqui, ó, cair nos braços de Morfeu, quer dizer dormir, né, cara, dedicar a zombar, ridicularizar, né, tunda é uma surra, mangar, né, escarnecer, é caçoar do outro, né, tugir, nem mugir, né, murmurar, nem sem murmurar, sem reclamar, liró, liró é o cara bem vestido, né, isso, copo d'água é o lanche, né, oferecido pelos amigos, né, certo? Convescote é o piquenique, né, treteiro de topete é o tratante atrevido, né, arrogante, marrento, abrir o arco e meter o pé é fugir, né, e bilontre é o velhaco, então, que traz, né, meio que, né, significado, né, das expressões arcaicas, do português arcaico. As questões, cara, que vão tratar de variações, variedade linguística e também de figuras de linguagem, que vai ser o próximo conteúdo aqui, são questões bem tranquilas quando aparece no Enem e o ERD para nós. Então, na leitura do fragmento do texto antigamente, constata-se pelo emprego, né, de palavras obsoletas, arcaicas, que itens lexicais, quando eu falo em léxico, né, é palavra, né, itens, né, palavras outrora, né, produtivos, né, não mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela aqui, ó, a língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir? Claro que não carecia de termos, né? São épocas diferentes. O português, né, realmente vai sofrer esse processo de mudança, né, principalmente historicamente falando, né? E aquelas palavras vão cair em desuso, né? Vamos incorporar novas palavras, maneiras de falar diferentes. Perfeito? Ó. Olha, ó, a letra A tá fora. Show? O português brasileiro, né, se constitui evitando a ampliação do léxico proveniente do português. Claro que não, né, cara? Porque isso aí, né, nada a ver. O português vai se constituir, sim, né, aceitando a ampliação lexical, né, proveniente de outras línguas até. Tá? A heterogeneidade do português leva a uma estabilidade, né, do seu léxico. Mas claro que não, né? Pelo contrário, essa heterogeneidade do português leva a uma instabilidade. Nada fica estável, né? Sempre a língua, né, o léxico, os vocábulos vão sofrendo essa mudança em relação ao eixo temporal, principalmente em relação ao eixo temporal. Essa mudança que eu falei com vocês, a mudança diacrônica, né? Isso, variação diacrônica, né? Cronos-tempo, né? Show? Mudança histórica. A língua vai sofrer principalmente essa mudança histórica. Show? O português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser reconhecido como língua dependente? Claro que não, nada a ver isso aqui, né? Então aqui, ó, o léxico do português representa uma realidade linguística variável, perfeito, aí diversificada, né? Apresenta uma realidade linguística variável e diversificada. A resposta é letra E, perfeito? Nossa resposta é letra E, né? De ESA, de EAR, de Hércules, assim por diante. Show de ensino médio. Perfeito, amores? Então, letra E, nossa resposta. Questões são bem tranquilas. Quando caem questões, tanto, né, no Enem, que é muito mais recorrente, quanto ao ERG, em relação à variedade de linguísticas, são bem tranquilas de nós fazermos. Show? Olha com a questão 4 aí, eu faço com vocês e paro aqui e volto daqui a pouco. Então, contudo, a divergência está no fato de existirem pessoas que possuem um grau de escolaridade mais elevado e com um poder aquisitivo maior e consideram um determinado modo de falar como correto, não levando em consideração essas variações que ocorrem na língua. É o que eu falei com vocês, a todo momento, né, há esse conflito, variedade de linguísticas e norma culto, padrão prestigiosa. Por quê? Porque a sociedade vai cobrar. A sociedade ela é preconceituosa de natureza. Há preconceito em relação à cor, em relação à raça, em relação também à linguagem. Preconceito linguístico, é assim que nós falamos. Perfeito? Ó, porém, o senso linguístico diz que não há variação superior à outra. Foi aquilo que eu falei. Segundo a sociolinguística, né, não há variação melhor que a outra, certo? Isso acontece pelo fato de, no Brasil, o português ser a língua da imensa maioria da população, não implica automaticamente que esse português seja um bloco compacto, coeso e homogêneo. Pelo contrário, Marcos Banho, né, aqui, ó, né, vai deixar claro para nós que a nossa língua não é compacta, não é coesa, não é homogênea, ela é heterogênea. É isso que vai, né, tornar o português cada vez mais rico. Perfeito? Ó? Até porque é só nós olharmos, né? Não só a nossa língua, né, cara? O nosso povo é totalmente heterogêneo. Eu vou olhar aqui, ó, ninguém parece com ninguém. Né? Somos uma mistura, certo? Isso que vai tornar, né, cada vez mais belo o nosso povo e também a nossa língua, o nosso idioma. Perfeito? Então, aqui, ó, sobre o fragmento do texto do Marcos Banho, podemos inferir, exceto, é importante que grafemos o exceto. Ele quer que marquemos aqui, não podemos inferir. Olha aqui, então, ó,
Ele fala na A que a língua deve ser preservada e utilizada como instrumento de opressão. Claro que não, né, cara? Eu nunca vou usar a língua como instrumento de opressão. Nunca vou usá-la para oprimir ninguém, certo? Quem estudou mais define os padrões linguísticos, analisando assim o que é correto, o que deve ser evitado. Claro que não, certo? Até porque se a maioria dos falantes começa a usar, né, aquela palavra, o gramático vai e registra, certo? Tranquilo? Então, assim, nunca vou usar a língua como um instrumento de opressão. Então, de cara, a letra A, nossa resposta. Show? Até porque a letra B, ó, falo aqui para nós, que as variações linguísticas são próprias da língua e estão alicerçadas nas diversas intenções comunicacionais. Tá certinha, certo? Elas estão alicerçadas nas diversas intenções comunicativas ou comunicacionais. É isso, ó, em relação, né, com a intenção que eu esteja, perdão, com a intenção que eu tenha, né, de me comunicar de acordo com o lugar, de acordo com o interlocutor, eu vou sempre, né, cara, usar aquela variação, vou adequar aquela linguagem àquele contexto. Show? Letra C, a variedade linguística é um importante elemento de inclusão, com certeza, além de instrumento de afirmação da identidade de alguns grupos, com certeza. Falei com vocês aqui, ó, variação de estratos. Alguns grupos sociais vão trazer, vão se afirmar, né, cara, através da linguagem que só eles vão dominar. Tranquilo? Então tá certinho também. Letra D, o aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao ensino de regras. Com certeza não. É importante que nós não, né, não façamos essa restrição em relação somente a ensinar as regras. É importante que nós estudemos, né, cara, a língua portuguesa um pouco mais ampla, tá? Não só as regras, tá? Segundo Marcos Banho, né, não podemos afirmar que exista um tipo de variante, né, que possa ser considerada superior à outra, já que todas possuem funções dentro de um determinado grupo social. Com certeza, eu não posso nunca considerar uma melhor que a outra, não. Superior a outra, já que todas possuem funções dentro de um determinado grupo social. É claro que vai existir aquela que vai ter um prestígio social maior, né? É uma culta, aquela prestigiosa, mas nunca uma vai poder ser considerada superior à outra, já que todas, né, cada uma delas vai possuir uma função, né, dentro de um grupo social, né, grupo social, perfeito. Tranquilo? Então, para aqui, ó, letra A, né, de cara a nossa resposta, é a única que traz, né, um fragmento, né, totalmente equivocado em relação ao conceito de variedade linguísticas. Eu volto com vocês aqui, né, com as questões aí, né, em relação a figuras de linguagem, da UERJ e assim por diante. Tranquilo, amores? Então, volto daqui a pouquinho, tá? Até o próximo tempo. Voltem comigo, por favor. Só tem 10, mas são 10 que estão fiéis aí a mim. São 10? São 10. É isso aí. Bom, beijo. Até daqui a pouco.